Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Aqui estou para o 8º domingo do tempo comum. É o domingo 27 de fevereiro. E a leitura orante deste domingo é a de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 45. Se recorda bem, é o discurso da planície, vamos falar assim. Em Mateus é o da montanha, em Lucas é o da planície. Vamos ao texto, vamos à palavra, à leitura primeiro. Disse-lhes Jesus ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Por que olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mau, do seu mal, tira o que é mau. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Esta é, querido irmão, querida irmã, a palavra deste domingo, a palavra do Evangelho deste domingo. Vamos à leitura, vamos à interpretação melhor. São comparações, são sempre imagens, todo esse texto, tentando retratar uma situação de fundo vivida pela própria comunidade à qual se dirigia o evangelista. Não esqueçamos, Lucas, escreveu lá pelos anos 85, depois de Cristo. 40 anos, pouco mais de 40 anos da partida de Jesus. São 4 décadas de histórias, de caminhos, de buscas, de ansiedades, de experiências, de belas experiências e de dramas, inclusive. O evangelista inseriu este texto no quadro do discurso da planície. Jesus descera da montanha e estava a falar às multidões e aos discípulos. No grande discurso, estamos aqui com os versículos de hoje. Disse-lhes uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Nós dizemos que a cegueira é a falta de visão. E não se vê. Não se sabe qual direção, o que é o norte, o que é o sul. Não se sabe o rumo de uma vida, da própria vida. Aquela época,
A cegueira era associada com trevas, com falta de luz. Trevas é símbolo de uma condição pessoal de profunda imoralidade. Pois bem, pode um cego guiar outro cego, cairão ambos no mesmo buraco. Pois bem, a comunidade estava mergulhada em situações de contradição, de tensões, comportamentos de aparência, hipocrisia, que se afiguravam ao farisaísmo do tempo de Jesus, estes já se disseminavam. Por isso o evangelista considerou relevante, dado que não podia escrever todas as palavras de Jesus, selecionar estas. Não ter profundidade e coerência de vida e querer ajudar outros é algo tão semelhante à tragédia do cego que está sem rumo, mas quer definir os rumos dos outros. Cria ruína para si e para outros. Mas há outro problema de fundo. O discípulo não é maior do que o mestre. Havia rivalidades, havia desentendimentos e tensões e até disputas. Daí, o discípulo não é maior que o mestre. E todo discípulo perfeito deverá fazer como o mestre. E na memória do leitor daquela época, o mestre que seguia era alguém humilde, manso e humilde de coração, que perdoara até na hora em que o assassinavam. Discípulo perfeito é aquele capaz do perdão, até quando este se afigura, o perdão, um absurdo. E é nesta direção que segue também. Como podes dizer ao teu irmão, quero tirar o cisco do teu olho, com uma trave. Trave era uma espécie de madeira grande, colocada na frente do olho, que impede a visão. Mas é uma comparação bastante ilustrativa. O cisco e uma trave. O que pretende o evangelista? Pretende que o seu leitor compreenda que o maior embate do discípulo não é combater os outros, mas combater a si próprio naquilo que o distancia do seu Senhor. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Mas quem é capaz de reconhecer suas próprias insuficiências, isto é, tirar a trave, não precisará buscar ciscos nos outros olhos, porque terá aprendido o perdão misericordioso. Não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Sempre imagens. É da natureza da árvore figueira produzir figos. É da natureza da árvore videira produzir uvas. É da natureza do seguidor de Jesus identificar-se com o Mestre a quem segue. Por isso toda estas imagens plásticas, o que pretende? Mais do que falar de obras, não há fruto bom que venha de uma árvore má ou um fruto mau que venha de uma árvore boa. Mais do que falar de obras, mais do que ilustrar resultados operativos de quem foi eficiente ou protagonizou heroísmos, o que o evangelista aqui pretende dizer ao seu leitor, que o melhor que ele, discípulo, que ele,
leitor discípulo, pode fazer é transmitir, retransmitir, tornar-se imagem viva daquela palavra do Senhor que ele ouviu, daquela palavra que se torna também arauto, anunciador, testemunha viva. O homem bom tira do bom tesouro do coração. A palavra tesouro, muito preciosa na tradição semita, isto é, no mundo oriental. A palavra tesouro está a indicar a preciosidade mais singular que cada um traz consigo. As riquezas, não moedas, mas aquelas riquezas humanas e pessoais. É a imagem, o tesouro para retratar a grandeza humana da qual o discípulo é portador. Então o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. A capacidade de amar e de ser bom não é algo reservado, como se tratasse de uma mercadoria intocável. É para que se torne retrato de uma presença transformadora do Cristo ressuscitado. Então, se o discípulo crê no ressuscitado, o seu falar traduzirá a fé que professa e a esperança que acalenta. Então, meu irmão, minha irmã, passemos agora à parte orante da palavra do Evangelho deste 8º domingo do tempo comum, 27 de fevereiro. Comecemos, é sempre assim. Pela pacificação interior é necessária. Ninguém gosta de um abraço apressado. Ele não comunica afeto, o abraço apressado. Nem a oração apressada, distraída, sem concentração. Tem menos verdade pessoal aí. Mas então, queira fechar os olhos, concentrar-se. Tente sentir os seus próprios olhos, ainda que fechados, sinta-os. Concentre-se e sinta os seus ouvidos, a parte de fora as orelhas, a parte interna o ouvido, todo aquele tubo auditivo que vai até o cérebro. Olhe quem somos. Tente sentir o ar a impregnar suas narinas e chegar aos pulmões. Tudo isso é preciso concentração. Tente sentir o seu próprio coração pulsante, num movimento cuja continuidade nunca foi interrompida. Há uma maravilha da natureza e da criação. Cada um de nós é uma maravilha biológica, mas também espiritual. Há tanta capacidade de amar, de querer bem que trazemos conosco, e o fazemos, e o bem que fazemos, e o amor que comunicamos é com o corpo. Tente perceber desde dentro de si
quão grande é a capacidade de fazer o bem. E agora vamos juntos rezar. Vem, Espírito Santo de Deus, mover-nos na inteligência, nos sentimentos, nos afetos, no discernimento. Vem participar das escolhas, das palavras, das frases, dos sentimentos vividos agora. Vem transfigurar nossa interioridade para que possamos orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar, o Evangelho foi explicado há pouco. Jesus está lá na planície, cercam-no os discípulos, mas há outros mais, há um bom grupo de gente. E ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, sobre o amor aos inimigos, sobre a misericórdia, e agora está a continuar. Vamos tentar ouvir a sua voz. Pode um cego guiar outro cego? Eu estou lá. Ele olha para mim. E talvez pergunte, ele quer explicar. Um cego pode, para onde leva o outro cego? E talvez nos olhe enquanto fala e pergunta. Mas ele continua a explicar. Acaso o discípulo é maior que o mestre? Acaso é possível superar um mestre como ele? Mas ele continua com as comparações. Por que olhas o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave no seu olho? Eu estou lá. Ele fala para mim. Ele conhece as traves que me fazem incapaz de atitudes nobres ou de expressões de misericórdia. O seu olhar até me faz lembrar de quantas vezes eu falei mal de outros. E ele está a me olhar e repetir. Por quê? Tente perceber os teus próprios limites, os seus limites, e ele o faz com a benevolência misericordiosa de quem acabara de falar de um Deus misericordioso. Não quer me condenar. Não vai me humilhar, mas está a repetir. Por quê? Não és capaz? O que é que te falta para olhar com bondade para os limites dos outros? Talvez ele espere a minha resposta. E ele sabe, e eu também sei, preciso amar mais aquele e aquela. Ele espera esta minha resposta e eu posso lhe dizer nesse instante. Talvez ele queira repetir ou aconselhar-me. Não faça mais críticas ou condenações ou humilhações ou difamações. Faz mal ao outro e faz mal a você, que é meu discípulo, que é minha discípula. Vamos tentar ouvir isso dele. Mas ele continua a falar. Ele percebe que eu o ouço. Ele percebe que eu reconheço nele alguém que não me condena. E não há árvore boa que produza fruto mau. Assim ele fala e me olha.
Talvez queira repetir: não há árvore boa que dê fruto mau. É bem possível que ele queira dizer que tão natural quanto a figueira produz figos e não produzirá outra coisa. Tão natural quanto as parreiras, as videiras, tão natural para elas é produzir uvas. Talvez o Senhor queira repetir a mim que tão natural quanto é para a videira produzir uvas, tanto assim seria natural para mim gerar fraternidade. Seria demais esperar que a figueira produza algum outro fruto. É impensável. Seria absurdo esperar que a videira produzisse alguma outra fruta, espinhos ou abrolhos, mas não uvas. Tanto absurdo ele me olha para dizer: você foi feito para ser irmão e ser irmã, para perdoar. Foi chamado ao discipulado para experimentar comigo os exercícios de misericórdia, de reconciliação e de pacificação. Ele continua a me olhar e continua a falar. E ele ainda repete: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Talvez até ele queira indicar a mim e a você de quanta bondade eu posso ser capaz se me deixar ensinar por ele. E ele me fala. E eu ouço. Ele sabe dos dotes, dos talentos, das possibilidades que tenho de fazer o bem. Está esperando a minha resposta. Mas continuemos, estamos lá no discurso da planície, o Senhor, os discípulos, outros e eu. E ele olha para aqueles outros, mas olha também para mim e continua a repetir que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Quem sabe ele queira me recordar aquelas palavras duras que eu pronunciei ontem, na semana passada. É possível que elas tenham ferido tanto que causaram lágrimas. A boca fala do que o coração está cheio. Talvez ele queira repetir, nesse tempo no qual vivemos, que há muito ódio, que há muitos que odeiam por motivos parcos. Talvez ele queira pedir a mim que as minhas palavras produzam ou pronunciem a paz que dele procede. E é meu momento de orar e dar-lhe uma resposta. O que eu vou falar? Que palavras pronunciarei? Qual é o bem que eu farei com as palavras nesta semana que começa? Mas eu posso falar a Ele. É hora da minha oração. Ele está a ouvir. Quer me deixar falar. Vamos orar.